Graça e paz. Que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aprofundada hoje. Vamos mergulhar numa mensagem bem forte do pastor Elton Mello, sabe? Lá da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba. E o tema que ele trouxe é daqueles essenciais, né? Como viver plenamente a nova vida em Cristo. A gente vai usar como base principal para a nossa conversa o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, ali dos versículos 14 a 21. A ideia é tirar dali os pontos-chave, sabe? E pensar em como isso se aplica na nossa vida. Bom, vamos lá. Vamos começar a desempacotar isso. Com certeza, é uma passagem assim muito rica e ajuda muito a gente a entender o contexto, né? Paulo, escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, ele não estava numa situação fácil, sabe? Enfrentando crítica, lidando com uma igreja que, apesar de ter seus pontos fortes, tinha muitos desafios internos lá em Corinto, divisão, orgulho, e mesmo assim, no meio disso tudo, ele não dá um conselho superficial, ele aponta direto para o poder do evangelho, para essa transformação que vem de Cristo. É verdade. Não era só teoria para ele, né? Ele vivia aquilo. E o ponto de partida para essa vida nova toda, que o pastor Elton Mello destacou bem, está logo no comecinho ali. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra é forte, constrange. O que ela quer dizer exatamente? É forte mesmo. No grego, a palavra é sinekou. A ideia não é de uma pressão externa, sabe? Uma obrigação. Pelo contrário, é mais como uma força que vem de dentro, que nos segura, nos impulsiona. Algo irresistível que nasce do próprio amor que Cristo tem por nós. É como se esse amor tomasse conta e mudasse nossa direção. E o que nesse amor gera essa força toda? É a convicção que vem logo depois, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Essa é a chave. Quando a gente entende de verdade o sacrifício de Cristo, ele, perfeito, morrendo no nosso lugar, isso se torna um motor para a mudança. A consequência é que nossa vida antiga, aquela focada no eu, nos nossos planos, ela meio que morreu junto, simbolicamente. A gente perde o direito de viver só para nós mesmos. Isso me lembrou uma frase do John Stott, que o pastor Elton usou, e que achei ótima. O cristianismo não é uma reforma da velha vida, mas o nascimento de uma nova. Não é só dar uma ajeitada, né? É começar de novo. Exatamente. Não é consertar o velho, é nascer de novo. E a partir daí, desse amor que constrange e dessa morte pro eu, que o pastor Elton estrutura a vivência dessa nova vida. Ele fala em 3 movimentos, sabe? Como se fossem ondas que partem desse centro. Primeiro, viver para Cristo. Segundo, manifestar a nova criação. E terceiro, servir como embaixador. Tudo interligado. Entendi. Faz sentido. Vamos então para o primeiro movimento. Viver para Cristo. Isso parece uma mudança total de propósito, né? O versículo 15 continua. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que significa na prática parar de viver para si mesmo? Significa uma reviravolta completa. Viver para Cristo envolve, primeiro, morrer com Cristo. Parece estranho, né? Mas é o fim daquela mentalidade do eu primeiro, da autonomia total. É reconhecer, eu não sou mais o dono da minha vida. Paulo diz isso de forma radical lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma rendição mesmo. Essa ideia de morrer para o eu é bem desafiadora. Imagino que seja um processo, né? Não acontece de uma vez só. Com certeza, é diário. Mas essa morte abre espaço para algo novo. Ressuscitar com Cristo. A vida que surge é diferente. Tem um novo centro, um novo objetivo, uma visão de eternidade. Como a gente lê em Romanos capítulo 6, versículo 4, fomos sepultados com Ele para vivermos uma vida nova. Viver para Cristo é se engajar no que Ele valoriza, o reino, a justiça, o amor. E tem um ponto interessante no versículo 16 sobre não conhecer mais a Cristo segundo a carne. O que seria isso?
É ir além de saber sobre Jesus só de ouvir falar ou só intelectualmente. Conhecer segundo a carne seria ver ele só como um personagem histórico, um bom mestre. Mas conhecer segundo espírito é ter uma relação viva pessoal com o Cristo que ressuscitou. É como o pastor Elton mencionou citando Matthew Henry. Tem diferença entre saber sobre ele e viver nele. Viver para Cristo é viver nele. Faz todo sentido. E como colocar isso em prática? O pastor Elton deu alguma dica mais concreta? Porque, a teologia precisa descer para o dia a dia. Sim, ele deu 3 sugestões bem práticas. A primeira é essa rendição diária. Começar o dia falando, Senhor, que a tua vontade seja feita, não a minha. A segunda é pegar nossas paixões, nossos impulsos egoístas e levar para a cruz. Reconhecer e pedir ajuda para Deus para escolher o caminho dele. E a terceira é viver para o reino sem ficar esperando confete, sabe? Sem buscar reconhecimento. O foco muda. A gente faz por amor a Deus e aos outros. Deixar o ego de lado. Um desafio constante. E isso já nos leva para o segundo movimento. Manifestar a nova criação. Aí vem o versículo 17, talvez um dos mais conhecidos, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Essa expressão grega kainektisis parece indicar algo bem radical. E é radical mesmo. Kainé não é só novo no sentido de tempo, tipo, algo que acabou de surgir. É novo em qualidade, em natureza. Não é uma reforma, sabe? Não é o passar uma tinta nova numa parede velha. É uma recriação. Deus faz algo essencialmente novo na pessoa pelo Espírito Santo. O pastor Elton usou até uma comparação do stott. Não é uma cosmética moral, um verniz religioso que a gente passa por fora. A mudança por dentro é substancial. E como essa nova criação aparece? O que significa, na prática, deixar as coisas antigas para trás, como o versículo diz? Significa largar os velhos jeitos de pensar, os hábitos, os valores, até relacionamentos que definiam a vida antiga, aquela vida longe de Deus, centrada no ego. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, fala em despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem, criado segundo Deus. É uma ação nossa de deixar o passado. Gostei da imagem do Spurgeon que o pastor Elton citou. A cruz de Cristo é o túmulo de toda a velha vida. É um lugar para enterrar o que prendia a gente. Me lembrou também Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi, estou fazendo coisa nova. Parece que tem essa necessidade de olhar para frente, Exato. Olhar para frente. E essa vida nova não é só sobre o que a gente deixa, mas como a gente vive agora, segundo o Espírito. Isso quer dizer uma nova fonte de direção, de força. A gente não segue mais só os impulsos ou o que o mundo diz. A gente busca a orientação do Espírito. E é bom lembrar, essa transformação é um processo, ninguém fica perfeito da noite para o dia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala que somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. É uma caminhada. Essa ideia de processo é animadora. O pastor Elton citou Philip Yancey. Deus nos ama como somos, mas nos ama demais para nos deixar como estamos. Isso tira um peso, Deus está trabalhando na gente. Sim, é a graça pura. A nova criação já é um fato em Cristo, mas a manifestação dela vai acontecendo ao longo da vida. Na fonte da mensagem tinha até uma tabela interessante comparando a velha vida e a nova vida. Por exemplo, a identidade. Antes baseada no que os outros pensam, no que a gente tem, agora firmada em ser filho de Deus. As motivações saem do egoísmo para o amor e obediência. O foco sai do terreno para o eterno. Até a forma de falar muda. Mostra como a transformação pega tudo. Certo. E, de novo, as atitudes práticas para cultivar isso no dia a dia. Quais seriam? O pastor Elton focou em 3 pontos-chave. Primeiro, renovar a mente com a palavra. Sempre. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Alimentar a mente com a verdade de Deus para pensar diferente. Segundo, buscar coerência.
Viver o que se crê em todo lugar, trabalho, casa, lazer. A fé não é só para o domingo. E terceiro, o tal do andar no Espírito. Cultivar essa sensibilidade para ouvir Deus, pela oração, pela palavra, pela comunhão com outros irmãos, buscando a vontade dele antes de agir. Viver para Cristo, manifestar a nova criação. E aí chegamos no terceiro movimento, ser embaixador de Cristo. O versículo 20 diz, portanto, somos embaixadores de Cristo. O que isso implica? Ser embaixador presbel no grego é ser o representante oficial de um reino, de um governante. No caso, a gente representa o reino de Deus, o Rei Jesus. Temos uma mensagem, a reconciliação, Deus oferecendo paz em Cristo e somos chamados a levar essa mensagem. Mas não é só falar, né? É viver de um jeito que reflita o caráter do rei. É um privilégio enorme e uma responsabilidade também. E o modelo para esse serviço, quem a gente olha? O modelo máximo é o próprio Cristo, claro. Marcos capítulo 10, versículo 45 é central. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Nosso serviço tem que espelhar essa humildade, essa entrega. O Spurgeon, que o pastor Elton citou de novo, disse algo como: o cristão é uma carta viva que o mundo lê. As pessoas olham para a nossa vida para ver se a mensagem é real. E o pastor Elton alertou sobre falhas nesse serviço, né? O que pode atrapalhar. Sim, o grande problema é quando a velha natureza, o egoísmo que a gente falou que morreu, tenta voltar. Aí vem o desejo de ser servido, de buscar destaque, de competir. Jesus foi muito direto com os discípulos sobre isso lá em Lucas capítulo 22, versículo 26. O maior seja como o menor, e aquele que governa como que serve. A lógica do reino é invertida. E outra citação do Stott que ele usou foi: a fé que não serve enferruja. Uma fé só na cabeça que não vira ação perde a força, o testemunho. O que é fascinante aqui é essa ligação total entre a mensagem e a vida. Não dá para separar as duas coisas no papel de embaixador. De jeito nenhum, não basta só falar da reconciliação, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, como diz o versículo 19, tem que viver os valores do reino. Amor, justiça, paz, humildade. O Warren Wiersbe, outro autor citado, falava algo assim: a medida da nossa maturidade não é o quanto a gente sabe, mas o quanto a gente serve. O serviço de verdade, por amor, mostra se a nova vida é real. E as atitudes práticas para viver bem como embaixador, o que o pastor Elton sugeriu. Ele apontou 3 coisas. Primeiro, servir com humildade. Reconhecer que somos só ferramentas. A gente depende totalmente de Deus. Segundo, servir com amor. E esse amor não é forçado, é a resposta natural por tudo que Cristo fez por nós na cruz. Quando a gente entende isso, servir vira um privilégio. E terceiro, servir com propósito. Fazer tudo como para o Senhor, que nem está em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Dar o melhor com integridade, mesmo no que ninguém vê, porque no fundo é para Ele que a gente está servindo. Viver para Cristo, manifestar a nova criação, servir como embaixador, tudo isso vem de algo ainda mais profundo, que Paulo guarda por finalzinho ali no versículo 21. Um dos versículos mais uau de toda a Bíblia, né? Com certeza. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É o coração do Evangelho, a base de tudo. É a grande troca. Cristo, o único justo, perfeito, assumiu a nossa condição de pecadores. Ele não pecou, mas Deus tratou ele como se fosse o próprio pecado ali na cruz, recebendo o castigo que era nosso. E para quê? Qual o objetivo dessa troca tão difícil de entender? Para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Olha que incrível! Não só para a gente ser perdoado, mas para sermos considerados justos por Deus. A gente recebe a justiça de Cristo como um presente pela fé. É uma posição totalmente nova diante dele. Na cruz, o amor e a justiça de Deus se encontram de um jeito perfeito.
O Spurgeon, que o pastor Elton citou, olhava para a cruz e via o pecado derrotado, a justiça satisfeita. Se a gente conecta isso com tudo, percebe que sem essa troca, sem a cruz, nada daquilo viver para ele, ser nova criação, servir seria possível. É o alicerce de tudo. E o pastor Elton ligou isso de forma bem prática com a ceia do Senhor, né? Sim, ele mostrou como a ceia é um memorial poderoso dessa aliança, feita no sangue de Cristo. Quando a gente participa do pão, do cálice, a gente lembra do preço pago, da nova vida que a gente recebeu e do chamado para viver como representantes dele. Ele até lembrou da instrução de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia vira um momento para a gente se avaliar. Será que estou vivendo essa nova identidade? Estou respondendo ao amor de Cristo com entrega e serviço? Faz sentido. A ceia reconecta com a base. Exatamente. Confronta a gente com o sacrifício, viver para Cristo, com a nossa nova identidade, manifestar a nova criação, e com a nossa missão, servir como embaixador. O resumo da mensagem do pastor Elton não é só uma lista, é um chamado forte para a gente ser coerente. Viva para Cristo porque Ele te amou. Mostra a transformação que Ele fez em você. Sirva com humildade representando Ele no mundo. E a pergunta que fica no ar, né, que o pastor deixou implícita é: como é que isso está acontecendo na minha vida hoje? Então, o que tudo isso significa, né? Olhando para essa mensagem do pastor Elton Mello, baseada em 2 Coríntios 5, fica muito claro. A vida cristã de verdade não é seguir regra por fora. É uma mudança interna, radical, que vem do amor de Cristo e da força do Espírito Santo. É uma jornada mesmo de deixar o velho e abraçar o novo, todo dia. E para quem nos ouviu até aqui, talvez fique uma pergunta para pensar durante a semana. Considerando essa caminhada do velho para o novo que o pastor Elton desenhou, que pedacinho específico do velho eu, talvez um jeito de pensar, uma reação automática, uma motivação que ainda não está totalmente entregue para Cristo, precisa ser mais de propósito deixado lá na cruz essa semana para dar mais espaço para essa nova vida em Cristo crescer. Fica a reflexão. Até a nossa próxima conversa. Fique na paz do Senhor.